Olá, seja bem-vindo ao curso Java para iniciantes. Nesta aula, eu vou falar sobre outra estrutura de seleção, a estrutura if-else. Vou começar então abrindo aqui o bloco de notas, ok, pessoal? Bom, antes de falar da estrutura de seleção if-else, eu vou falar mais um pouco sobre variáveis inteiras. Isso será necessário para que você compreenda o exemplo que eu irei dar. Então, eu vou começar aqui criando uma classe. Criei uma classe chamada exemplo. Ok. Dentro da minha classe, eu vou criar um método. Ok, pessoal, criei um método chamado main. Observe que aqui dentro desses parênteses aqui, eu tenho string, args, e eu tenho abre e fecha colchetes, ok? Vou colocar aqui junto, mas é um abre colchetes, fecha colchetes, ok. Bom, aqui dentro do meu método main, eu vou começar criando um objeto chamado entrada, que pertence à classe scanner. Então, vamos lá. Scanner, entrada, igual new scanner. System.in. Ok. Criei um objeto chamado entrada, que é do tipo scanner. Então, eu vou importar a minha classe scanner. Ok. Bom, aqui agora, eu vou criar uma variável do tipo inteiro, né? Int número. Ok. Agora, eu vou obter o número a partir do teclado. Vamos lá. Número recebe entrada, ponto, next, int. Abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse número obtido do teclado e vou dividir ele por 2 e exibir na tela o resto dessa divisão. Observe. Vou colocar aqui system.out.println. Aqui dentro, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar o número, um sinal de porcentagem e o número 2. O que esse código aqui vai fazer? Olha, vou colocar aqui para dar um destaque. Observe, ó, eu tenho número, sinal de porcentagem e o 2. Esse código aqui vai fazer o seguinte, ele vai pegar o número e dividir por 2, ok? E ele vai me retornar o resto dessa divisão. Então, por exemplo, se eu tivesse o número 3, assim, ó, se a variável número tivesse o valor 3, eu teria 3, sinal de porcentagem é o 2. Então, meu programa faria o seguinte, ele vai pegar o 3 e dividir por 2. Isso dá como resultado 1 e tem um resto 1, ok? Então, o resultado dessa operação é igual a 1, que é o resto da divisão de 3 por 2. Por exemplo, se minha variável número tivesse o valor 7, eu teria 7 dividido por 2. Isso daria 3 e o resto seria 1, ok? Agora, se eu tivesse, por exemplo, 8, porcentagem 4, então teria 8 dividido por 4, né? Isso daqui é igual a 2. E o resto dessa divisão é igual a 0, ok? Então, o operador, esse operador aqui, ó, porcentagem, vamos chamar de operador módulo, né? Desculpa, o operador resto, ele me devolve o resto de uma divisão, ok? Vou apagar aqui.
Então, é basicamente isso que esse operador faz. Vou selecionar aqui, copiar e executar para a gente testar. Bom, aqui dentro, selecionar esse código aqui, colar o código que nós criamos. Aqui na entrada, vamos passar um número, ok? Por exemplo, eu vou colocar aqui 4. E a saída é 0. Por quê? Porque o resto da divisão de 4 por 2 é 0. Agora, se eu colocar qualquer número par, a saída sempre vai ser 0. Porque qualquer número par dividido por 2 tem saída 0. Agora, se eu colocar qualquer número ímpar, a saída vai ser 1. Porque qualquer número ímpar dividido por 2 tem resto 1. Ok, pessoal? Bom, desse exemplo, vamos criar então um exemplo envolvendo a utilização if-else. A ideia é o seguinte: nós vamos criar um programa que vai receber esse número como entrada e vai informar se esse número é par ou se ele é ímpar, ok? Então, para isso, vamos usar o seguinte código: ó, if, abre parênteses, abre chaves, fecha chaves. Em seguida, eu coloco else, abro chaves, fecho chaves. Vou dar um espaço aqui para dar um destaque. Observe, tem uma estrutura chamada if, aí eu abro parênteses, abro chaves, por fim eu tenho um else, abro chaves e fecho chaves. Dentro desse if aqui eu vou colocar uma expressão lógica. Nesse caso a expressão vai ser a seguinte: número, porcentagem, 2, ok? Então aqui ó, eu estou calculando o resto da divisão de um número por 2, ok? Então eu vou pegar o número, vou dividir por 2 e vou pegar o resto dessa divisão. O resto dessa divisão ele vai ser 0 se o número for par e 1 se o número for ímpar, ok? Então eu vou colocar o seguinte, ó. Se o resto da divisão de número por 2 for igual a 0, isso significa que o número é par. Então, nesse caso, eu vou exibir a seguinte mensagem na tela. Ó. Vou colocar o valor da variável número, mas é par. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, eu coloco o valor da variável número e eu vou concatenar, né, o valor da variável número com essa mensagem aqui, ó, é par. Então, vai ficar exibida na mensagem, na tela, o número mais a informação que é par. Mas essa mensagem só vai ser exibida nesse caso aqui, ó, se o resto da divisão de número por 2 for igual a 0. Caso contrário, isso significa que o número é ímpar. Então aqui, ó, dentro do else, eu vou colocar a seguinte informação: system. E aqui eu vou colocar o valor da variável número concatenada com a seguinte mensagem: é ímpar. Aqui está. Ok? Vou apagar esses espaços aqui. Bom, agora a gente vai lá testar, ok? Observe o código, caso você queira copiar para treinar. Selecionar tudo. Copiar. Bom, pessoal, aqui eu tenho o número 11, né, por exemplo. Então, eu vou clicar em Execute. Está demorando um pouco para executar. Aqui está a informação, né, pessoal? 11 é ímpar, ok? Se eu colocar qualquer número ímpar, né, por exemplo, 13, a mensagem vai ser 13 é ímpar. E assim por diante.
ok? Por exemplo, 27 é ímpar, ok. Agora, se eu colocar um número par, por exemplo, 20, vai ser exibida a mensagem, ó, 20 é par, ok? Se eu colocar 0, vai aparecer 0 é par. E assim por diante, ok? Então, usando a estrutura de seleção if else, nós conseguimos fazer com que o nosso programa selecione qual sequência de instruções ele irá executar, ok? Então aqui, ó, dependendo do valor da variável número, o meu programa vai calcular o valor dessa expressão aqui, ó, o valor dessa expressão, né? O resto da divisão de número por 2. Ele vai verificar se o resultado dessa expressão aqui, ó, número dividido por 2, resto, né, da divisão de número por 2, vai verificar se ele é igual a 0. Se for, ele vai tomar essa atitude aqui, exibir essa instrução. Caso contrário, ele vai executar as instruções relacionadas ao else, né? Bom, com base nisso, né, eu vou dar um exemplo aqui. Vou deixar um exercício para vocês, ok? Eu vou criar um programa aqui e vocês vão tentar fazer um programa semelhante. Bom, pessoal, então, o exercício vai ser o seguinte, ok? Você vai ter que criar um programa que ele vai receber duas entradas. A primeira é referente à operação que ele deve executar. E a segunda é referente a um valor. É o seguinte, o meu programa ele vai calcular ou a área de um quadrado ou o perímetro de um quadrado, ok? Se eu digitar 1 aqui, isso significa que eu estou querendo que o meu programa calcule a área de um quadrado. Aí eu vou dar um espaço e vou colocar o valor do lado do meu quadrado. Por exemplo, o lado mede 5. Então, olha, eu selecionei aqui, ó, primeiramente 1, porque eu quero que ele calcule a área, e 5, que é o valor do lado. Aí eu vou clicar em Execute. O programa deve exibir a seguinte saída: lado igual a 5 e área igual a 25, né? Porque é um quadrado que tem o lado 5, tem área 25. Agora, se eu selecionar aqui no lugar de alguma outra opção, por exemplo, eu vou colocar 2, então meu programa, em vez de calcular a área, ele vai calcular o perímetro do quadrado, ok? E esse 5 também é referente ao lado. Clicando em Execute, ele colocou aqui, ó, lado igual a 5 e o perímetro igual a 20, ok? Ou seja, o primeiro número é referente à operação que você quer que o programa faça, e o segundo número é referente ao valor do lado do quadrado. Então, colocando 1, o meu programa vai calcular a área do quadrado. Aqui está, a área igual a 25. Colocando aqui, em vez de 1, algum número diferente, como 2, por exemplo, o meu programa vai calcular o perímetro do quadrado. Aqui está, perímetro igual a 20. Então, o exercício é você criar um programa, né, que faça esse cálculo aí. Caso você não saiba, a área de um quadrado, né, ela é calculada como o lado que multiplica o lado. E o perímetro de um quadrado, ele é calculado como 4 vezes o valor do lado, ok? Bom, fica então esse exercício para vocês praticarem. Se você gostou, deixe seu curtir e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.